E a pergunta que você tem que se fazer é: o que eu vou falar é melhor do que o silêncio? Porque se não for melhor do que o silêncio, fecha a boca. Guarda as suas palavras. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje é o 7º episódio da série Comunique com Sabedoria. É fundamental que a gente tenha sabedoria para falar, sabedoria para comunicar, porque as pessoas que fazem diferença, elas são sábias na forma de agir, na forma de falar, na forma de se comportar. Nós somos analisados e julgados a todo momento com base naquilo que a gente comunica. E eu criei essa série, Comunique com Sabedoria, para te entregar lições importantíssimas, para você agregar a sua mensagem, agregar o seu dia a dia e começar a influenciar as pessoas na direção certa. A série Comunique com Sabedoria, ela é formada por 112 versículos que estão no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, e são versículos que falam sobre comunicação, falar, ouvir, dar conselho. Tudo isso está aqui nos episódios e agora está começando o 7º episódio, que é sobre o poder do silêncio. O poder do silêncio. Muitas pessoas, e você com certeza concorda comigo, muitas pessoas acabam se atrapalhando, se prejudicando porque falam demais. Tem gente que fala tanto que ninguém quer ficar perto daquela pessoa. Fala, não, já vem o fulano, já vem a ciclano, não para de falar. Esse é um ponto. O outro ponto são as pessoas que falam o que não devem falar. Ou seja, falam sem sabedoria. Tem um velho ditado que diz que o peixe morre pela boca. Na prática, o que esse ditado está falando? Que um peixe que está no mar, se ele mantiver a boca fechada, ele não vai morder a isca. Logo, não vai ser retirado do mar e não vai morrer. Na metáfora, essa historinha quer dizer que quem fala demais, quem fala o que não deve, acaba se atrapalhando com as próprias palavras. O peixe morre pela boca. Quem fala sem sabedoria acaba se prejudicando. E eu trouxe hoje 4 versículos para te provar isso e para te apontar um caminho que você tem que começar a seguir na sua comunicação, na sua mensagem e na hora de você falar. Se você estiver com a Bíblia aí, vai abrindo em Provérbios, porque hoje nós vamos ler 2 versículos de Provérbios 11 e 2 versículos de Provérbios 12. Sabe o que é interessante? Que a comunicação, ela exige que a gente emita uma informação, que a gente emita uma mensagem. Não existe comunicação se o emissor não disparar uma mensagem, não comunicar alguma coisa. Mas a comunicação do sábio, ela exige que tudo que vai ser falado, tudo que vai ser comunicado, seja para o bem das pessoas, seja para transformar as pessoas. Porque se não for assim, essa comunicação não é uma comunicação eficiente de uma pessoa sábia. É só um monte de palavras que vão causar problemas. Vou te mostrar isso agora. Provérbios 11, versículo 12, diz assim: é falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. Aqui, Salomão está associando a sensatez, a sabedoria, à pessoa que permanece calada. E qual é o contraponto? É falta de bom senso desprezar o próximo. Essa aqui é a versão NVT. Eu vou ler agora a King James atualizada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. Ou seja, se você estiver numa situação, você diante de uma pessoa, e você pode desprezar essa pessoa, você pode diminuir essa pessoa,
Se você fizer, você está sendo uma pessoa insensata, imprudente. Agora, se você se calar, você tem a chance, olha isso, você tem a chance. E às vezes, você pode até pensar que tem o direito de fazer. Você pode pensar, mas essa pessoa merece. Você não sabe o que ela fez contra mim, Daniel. Ela merece que agora eu dê um troco nela. A decisão é sua. Mas o que a Bíblia diz, o que o livro da sabedoria diz, é que numa situação dessa, quem se cala é uma pessoa prudente. O insensato vai desprezar o próximo, vai falar mal, vai criticar, vai subir o tom. Nós somos analisados pelo que a gente fala. As nossas palavras, elas fazem com que as pessoas tenham ideia de quem nós somos. E quando você às vezes decide se calar, você está agindo melhor do que fosse abrir a boca para falar sem sabedoria. Segundo versículo de hoje, Provérbios 11:13, na NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Diz assim: o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. King James atualizado agora. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Se você analisar bem, esses dois versículos conversam entre si. A pessoa prudente, ela não vai desprezar o próximo, ela vai se calar. O imprudente vai falar. O que o fofoqueiro faz? Fala, espalha confidências, trai a confiança. O que o sábio, o prudente, o justo vai fazer aqui? Ele vai se calar, ele vai guardar o segredo. Percebe o poder que existe no silêncio? O poder de não criar confusão. O poder de ajudar as pessoas. O poder de não magoar alguém. O silêncio é poderoso. E a gente precisa entender que muitas das vezes ele vai ter que ser usado. Você vai ter que abrir mão, segurar a sua vontade de falar umas verdades, de descontar, de fazer justiça e se calar. Porque isso é sinal de prudência e sabedoria. E no final das contas, isso conta a seu favor. As pessoas vão olhar para você diferente toda vez que você tiver domínio próprio e capacidade de se calar, quando poderia falar umas verdades. Faz toda a diferença abraçar o poder do silêncio. Vamos para o terceiro versículo. Eu vou ler agora na NVT. Provérbios 12:6. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. As palavras dos perversos são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Olha o poder que você tem com a sua língua, com o que você fala, com a sua mensagem. O poder de salvar vidas. As palavras certas, ditas com sabedoria, salvam vidas. A sua mensagem pode salvar a vida de uma pessoa. A sua mensagem pode colocar uma multidão na direção certa. A sua mensagem pode ser responsável por dias melhores na vida de muitas pessoas. Basta que você comunique com sabedoria. Basta que você adquira conhecimento e transborde isso na vida das pessoas. Seu nome nunca será esquecido toda vez que você comunicar com sabedoria. Vou ler para vocês agora a versão da Bíblia King James, do versículo 12:6. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, a libertação. O perverso, o injusto, o insensato, o imprudente, quando abre a boca, ele leva para as pessoas um pouco de angústia, de dor, de dúvida, de ansiedade, de medo. Mas as palavras dos justos, as palavras dos sábios levam libertação. Olha quão poderoso isso é. Uma pessoa está aflita, está nervosa, você chega e conversa com ela, você fala, calma, o caminho é esse.
Dá para fazer assim, dessa forma. E a pessoa é livrada, libertada do medo, da aflição, da angústia. Tudo porque você escolheu as palavras certas, a mensagem correta para entregar. Quarto versículo de hoje, Provérbios 12, 13. Diz assim, na nova versão transformadora, NVT: o perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. King James atualizada: o perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa de falar francamente. Sabe aquela pessoa que vive contando uma historinha, uma mentirinha, vai aumentando aqui, vai modificando ali? Tem uma hora que ela acaba caindo em contradição. Ela é colocada contra a parede e fala: ué, mas você não disse isso? Por que está fazendo dessa forma? Olha, você me falou que tinha acontecido desse jeito, mas eu fiquei sabendo agora que foi diferente. É a pessoa imprudente. Ela cai na própria armadilha. Mas o justo, o sábio, o prudente, ele não tem problema em falar francamente, porque ele fala a verdade. Ele não enrola as pessoas. E qual é o resultado disso? Menos problema na vida. Menos problemas na vida. Quem fala francamente, o sábio, que vai estar sempre levando uma mensagem de ânimo, tem menos problemas na vida. Vou ler para você de novo a NVT. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras. Qual é o nome desse episódio? O poder do silêncio. Se ele tivesse ficado calado, ele não teria dito palavras que iriam armar uma armadilha contra ele mesmo. O silêncio, muitas das vezes, vai nos livrar de confusão. Eu não estou falando aqui de você ser um isentão. Eu lavo as minhas mãos. Não é nada disso. Em determinados momentos, o silêncio vale mais. Porque se uma palavra vai trazer confusão, é melhor não dizê-la. É melhor guardar para você. Porque vai acabar magoando alguém. E vai acabar plantando uma sementinha de confusão. E, inevitavelmente, quem planta essa semente vai colher uma árvore de tempestade. Então tome muito cuidado com as suas palavras, comunique com sabedoria, faça a diferença. E eu tenho agora aqui uma diferença básica entre o insensato e o sábio, com base nesses 4 versículos que eu acabei de ler para você. Vamos prestar atenção o que faz o insensato, o que faz o sábio, porque ao saber disso, desses conceitos, você começa a analisar o seu comportamento e as suas palavras. E se for o caso, corrija hoje. Comece agora a fazer diferença, para que você não esteja na caixinha dos insensatos, para que você seja alçado ao pódio dos sábios. Porque isso vai trazer bons resultados para você, para a sua mensagem e para quem está ao seu lado. Então vamos lá. O insensato, ele fala demais. Fala o que não deve, fala na hora errada, conta o que não podia contar. O perverso, o insensato, fala demais. Ele não guarda segredos. Se você, no seu trabalho, na escola ou até mesmo na igreja, lida com alguém que não sabe guardar um segredo, entenda que essa pessoa, segundo a Bíblia, não é a minha opinião, é a Bíblia, diz que essa pessoa é uma pessoa perversa. Aí eu te pergunto, por que você vai continuar contando seus segredos para essa pessoa? Por que você vai continuar do lado dela? Porque se você não puder influenciá-la positivamente, cuidado para que ela não te influencie negativamente. A Bíblia está dizendo, essa é uma pessoa perversa, porque ela não sabe guardar segredos. Então tome cuidado para que essas pessoas não te façam mal. Não só por espalhar um segredo seu, mas por te influenciar na direção errada. Mais um ponto. O insensato, ou o perverso, quando abre a boca, ele atrapalha. E vai acabar se prejudicando por causa das próprias palavras. A pessoa abre a boca para fazer raiva nos outros. A pessoa abre a boca para fazer uma fofoquinha. A pessoa abre a boca para gerar confusão. Ela vai prejudicar quem está em volta dela e no futuro, longo ou breve, ela vai acabar se prejudicando. A Bíblia diz, e é muito clara, as palavras do perverso criam armadilhas
para ele. Então cuidado com essas pessoas. Não seja contado entre eles. Pelo contrário, esteja entre essas que eu vou falar agora. Os sábios. O sábio, o justo, o sensato, ele ouve menos do que fala. Olha isso. Isso aqui é muito poderoso. Ouvir mais. Falar menos. Falar quando tem que falar. Falar quando você tem certeza. Falar quando vai fazer a diferença. Essa é a atitude do sábio. O sábio, quando fala, ele produz algo bom. Mais um ponto. Ele sabe guardar segredos. Quando ele fala, ele ajuda as pessoas e não atrai problema para si. É muito fácil, com base nisso aqui, você separar quem é sábio e quem é insensato. É muito fácil, com base nesses versículos que eu acabei de ler para você, quem são as pessoas que têm que andar do seu lado e como você tem que se comportar. Vai abrir a boca? Que seja para ajudar alguém. Vai falar alguma coisa? Que seja para levar luz. Você quer falar? Você quer dar sua opinião? Certifique-se de que ela vai trazer algo de bom para a conversa e para as pessoas que estão ouvindo. Porque o sábio, quando fala, produz coisas boas e as suas palavras nunca vão se voltar contra ele. Porque ele falou com sabedoria, falou a verdade, falou algo prudente. Coloca isso no seu dia a dia, para que você comece a fazer a diferença no seu trabalho, na sua casa, nas redes sociais. As pessoas gostam de ter pessoas sábias por perto. O imprudente, o insensato, ele logo vai se atrapalhar e vai cair. Então essa é uma opção que a gente não tem, porque nós somos flecha. A gente vai na direção do alvo, fazendo a diferença, atingindo o mal e permitindo o avanço do bem. A sua mensagem é luz na escuridão. Nunca se esqueça disso. Controle as suas palavras e comece hoje mesmo a fazer a diferença. Eu estou encaminhando aqui já para o final desse episódio. Se você gostou, se você está curtindo, se teve algo aqui que está fazendo muito sentido para você, deixa um comentário. Eu quero saber qual o versículo que mais virou uma chave em você. E eu também quero te pedir uma coisa. Compartilhe o link. Manda para um amigo, manda para uma amiga pelo WhatsApp. Posta nos seus stories, tira uma foto, posta nos seus stories, me marca. Porque assim você vai estar ajudando a ampliar o alcance da mensagem do bem. Isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas que você vai alcançar. Então, compartilhe o link, faz um print e ajude a aumentar o alcance da mensagem do bem. Uma coisa que eu quero falar aqui contigo, para a gente encerrar o nosso episódio, é uma pergunta que você precisa se fazer toda vez em que você estiver diante de um público, numa roda de conversa entre amigos, no trabalho, em casa, na igreja. As pessoas têm um determinado assunto, elas estão falando, e às vezes os assuntos são provocativos, e todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer concordar, mas é nesse momento que você decide se você vai ser sábio ou se você vai ser imprudente. E a pergunta que você tem que se fazer é: o que eu vou falar é melhor do que o silêncio? Porque se não for melhor do que o silêncio, fecha a boca. Guarda as suas palavras. Deixe que os outros falem. Você não, porque você é flecha. Porque você está aqui para fazer a diferença. Você não pode perder o seu tempo comunicando aquilo que não vai ajudar as pessoas. Não seja mais um na multidão dos insensatos. Escolha ser sábio e faça a diferença com tudo aquilo que você fala. É muito fácil a gente ver pessoas falando assim: aquele ali fala demais, aquele ali quando abre a boca só fala besteira, nada do que vem dele é sério. Por que as pessoas têm essa impressão, essa opinião e essa ideia? Porque a pessoa abriu a boca para falar o que não devia. Porque a pessoa abriu a boca para falar sem sabedoria. Então entenda, é muito melhor ficar em silêncio do que ser taxado de burro, insensato, imprudente. De que ser conhecido como alguém que não fala nada do que é bom. É melhor que as pessoas digam: ah, fulano não fala nada. É melhor do que ser alguém que vai ser o imprudente do grupo, o imprudente da turma. Guarde as suas palavras, porque elas têm poder e elas fazem diferença. As pessoas consideram o que a gente fala, o que a gente faz. Então escolha muito bem com quem falar, com quem andar e o que você vai falar.
comunique com sabedoria. Porque tem muita gente que precisa ouvir uma mensagem de ânimo, uma mensagem de incentivo, uma mensagem que vai apontar uma direção. Seja essa pessoa, a pessoa que vai fazer a diferença e que vai levar sorrisos em vez de dúvida, choro e mágoa. Faça a diferença. Nunca se esqueça. Você é uma flecha. Quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Nesse episódio, até o finalzinho, deixe um comentário dizendo: Daniel, eu fiquei até aqui. Aí eu vou saber que você assistiu todo o episódio de hoje. A gente vai se ver em breve no próximo Pode Comunicar com mais um episódio da série Comunique com Sabedoria. Eu te desejo, flecha, saúde e paz.